Dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos nele. Você deitou e dormiu. Está acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Portanto, seja bem-vindo ao Acordando para o Propósito, nesta segunda-feira, iniciando mais uma semana aqui do nosso app, Acordando para o Propósito. Eu tenho certeza que semana passada nós iniciamos alguns detalhes sobre Atos dos Apóstolos e teremos um mês de fevereiro abençoado com esta temática, porque aqui no Acordando para o Propósito, cada mês nós temos uma temática onde nós vamos navegando, compartilhando, refletindo acerca de uma temática em que nós apresentamos um texto bíblico, uma reflexão bíblica, que vai também trazendo aplicação para a tua vida e vai sendo bênção através da palavra de Deus. E você, está aqui nos visitando pela primeira vez? Quem vem aqui, instala o app na sua vida. Como que é isso? Instalar o app, que é o Acordando para o Propósito. Para instalar o app é muito simples. Basta você ir aqui e se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, curtir, comentar e compartilhar. Curtir, comentar e compartilhar. É muito simples, são 5 ações. Se inscrever e acionar o sininho das notificações. Depois, curtir, comentar e compartilhar. E você terá instalado o app na sua vida, porque assim, diariamente você recebe as notificações e você se torna aqui também um parceiro do nosso canal, porque você vai estar comentando, compartilhando, fomentando a divulgação desse nosso trabalho aqui no YouTube. Isso é muito importante você fazer isso. Você talvez venha aqui, eu tenho certeza absoluta disso, pelos números eu sei. Muita gente vem aqui, não curte, não comenta e não compartilha. Faça um compromisso, colabore com a difusão da palavra de Deus através do teu comentário, através da tua curtida e principalmente através do compartilhamento. Isso é importante para nós, porque não porque nós queremos ficar conhecidos ou qualquer coisa do tipo, não, por conta da propagação da palavra de Deus. Isso é algo que nós entendemos ser não só benéfico para as nossas vidas, mas para a vida do próximo. E se estamos aqui nessa temática de Atos dos Apóstolos, tenha certeza, esse assunto é importante para a vida de alguém que você conhece. Este tema é interessante, é produtivo para a vida de alguém que você conhece e que você vai abençoar, tá certo? Então vamos contar aí com a tua participação nesse mês aqui de Atos dos Apóstolos, no Acordando para o Propósito. Você talvez tenha vindo até aqui até por conta daquilo que você deseja para a tua vida. Hoje é segunda-feira, você está iniciando, em algum sentido, mais uma jornada do seu dia, mais uma jornada da sua semana. E para muitos aqui, o início do mês é a jornada do início de uma longa caminhada aí da semana, de perspectivas, de objetivos, talvez. E você olhou assim, né? Como se destacar em qualquer ambiente? Como se destacar em qualquer ambiente? A gente entende que não tem nenhum mal em nós buscarmos um destaque, principalmente naquilo que nós fazemos. O buscar o destaque não é simplesmente buscar esse protagonismo dentro de um cenário por conta da vaidade, por conta da autoafirmação. Eu entendo que é lícito nós buscarmos um destaque no sentido de que se diferenciar. A gente sabe, na Bíblia tem muitos homens
que eles se diferenciam por aquilo que eles fazem, por aquilo que eles fizeram. Basta ler o texto bíblico e nós vamos ver isso. E existe, obviamente, uma maneira de nós termos uma compreensão clara acerca do que de fato revela o protagonismo em nossas vidas. Porque não basta nós querermos nos destacar se não tivermos consciência do que isso significa. Ou, na verdade, o ponto-chave aqui do que eu quero dizer para você hoje é o seguinte: na verdade, quando você está se destacando, é porque está havendo uma diminuição do seu eu, uma diminuição até mesmo das tuas possibilidades e das tuas habilidades para que você seja conduzido pelo Espírito Santo. E aí, o que eu quero dizer para você aqui, nessa palavra breve, mas que você possa refletir para esta segunda-feira, para esse início de semana. Onde que está o protagonismo da vida daqueles que servem a Deus? O protagonismo está, como foi dito aqui, na sua habilidade, na sua força, na sua inteligência, na sua capacidade? Ou o seu protagonismo está em quem te move? O protagonismo está na tua capacidade, habilidade, inteligência ou a tua capacidade de se destacar, de ser protagonista, está diante daquele que te move. E aí eu pergunto, quem é que te move? Quem é que te direciona? Quem é que te movimenta? Quem é que te dota dessas habilidades, destas capacidades? E por que eu estou falando isso para você? O livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro muito conhecido. Por quê? Grava isso daí. Atos dos Apóstolos representa a gênese da igreja, o início de um momento específico direcionado por Cristo. Você viu aqui com a gente, se você não viu, volte na nossa playlist de Atos dos Apóstolos, onde só tem programa do app de Atos dos Apóstolos, para você pegar aqui as nossas primeiras reflexões. Atos dos Apóstolos vai marcar um período onde, após morte, ressurreição e ascensão de Cristo, os discípulos eles passam a estar literalmente no protagonismo. Aí você pode pensar assim: bom, pastor, você falou ainda há pouco que o protagonismo está diante ou de acordo com aquele que nos move. Exato. Mas Deus ele constrói sempre a história e ele não anula a participação humana. Pelo contrário, ele sempre agrega a participação humana naquilo que ele desenvolve. Eu espero que você, nessa segunda-feira, esteja entendendo o que Deus está falando para você. Deus ele não anula a participação humana na construção da história. Pelo contrário, ele é especialista em gerar nesta participação humana fatores sobrenaturais que fazem com que o homem escreva uma história. Principalmente por quê? Porque o homem é conduzido e direcionado pelo próprio Deus. Então veja aqui, esse protagonismo, esse destaque que muitas das vezes nós queremos em qualquer ambiente, porque o fato de se destacar significa ter valia aquilo que você fala, ter valia aquilo que você desempenha, ter reconhecimento. O ser humano ele gosta do reconhecimento. Qual o ser humano que não gosta de ser reconhecido, de ser amado? E quando você tem esse reconhecimento, essa recepção de afeto das pessoas, você se sente de fato como uma pessoa que está se destacando no ambiente que está. Por quê? Você está sendo notado. Agora, onde que eu quero chegar aqui com vocês? É que
O livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro conhecido por muitos teólogos ou reconhecido por muitos teólogos, e ele pode ser conhecido por você também desta maneira, você fazendo uma leitura. Eu quero até desafiar você neste sentido. Leia Atos dos Apóstolos e comece a notar os destaques de homens de Deus que estão sendo movidos pelo Espírito Santo. E aí, dentro dessa sua análise, você vai perceber algo interessante. Eu diria mais, você já descobriu aqui no app que o escritor de Atos dos Apóstolos, o homem que foi inspirado por Deus para poder escrever Atos dos Apóstolos, foi Lucas. Lucas, que é também escritor de um evangelho, ele também escreve Atos dos Apóstolos. Aí, porque Atos dos Apóstolos é reconhecido por muitos teólogos, ou compreendido, ou nomenclaturado por muitos apóstolos, por muitos escritores, por conta daquilo que é feito na vida dos apóstolos, como Atos do Espírito Santo. Então, Atos dos Apóstolos é reconhecido como Atos do Espírito Santo. Por que isso? Basicamente, porque homens recebem destaques aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Mas como é que eles recebem esse destaque nos ambientes onde eles estão? Através do protagonismo que é desenvolvido pelo mover do Espírito Santo. Então, o protagonismo desses homens está de acordo com o movimento do Espírito Santo na vida deles. E aí, por que Atos dos Apóstolos é reconhecido como Atos do Espírito Santo? Simples. E aí, se você tiver a curiosidade, você pode fazer essa contagem, tá? Depois você leia o livro de Atos dos Apóstolos e compare, por exemplo, com o Evangelho de Lucas. Dois conteúdos bíblicos escritos pelo mesmo escritor, Lucas. E aí você vai ver a diferença lá. Eu vou dar aqui em números, de acordo com algumas fontes. Você pode também pesquisar mais do que uma fonte e entender que esse número está sempre aproximado. Por exemplo, em Lucas, há menção do Espírito Santo pouco mais de 10 vezes, tá? Eu vou falar assim desta forma. Em Lucas, há menção do Espírito Santo pouco mais de 10 vezes. Então, aqui para poder não dar número exato, porque você pode fazer essa contagem também, eu quero que você busque ler a Bíblia, às vezes, com essa referência. Não, vou ler tal livro procurando tal assunto, tal palavra. Isso é interessante. Então, em Lucas, o Espírito Santo vai ter ali a menção do Espírito Santo aproximadamente um pouco mais, para ficar aqui mais alinhado, um pouco mais de 10 vezes. Agora, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vamos ter mais de 40 menções acerca do Espírito Santo. Mais de 40 menções do Espírito Santo. E aí você tem que entender. O que está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8? Recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Veja aqui a promessa. A promessa é de que a virtude do Espírito Santo vai promover a vida desses servos de Deus a testemunhas de Cristo. Veja, a testemunha ela tem um destaque, porque ela carrega consigo o que propriamente lhe dá nome. A testemunha carrega o testemunho.
Você que gosta, né, do direito, ou até mesmo você que é da área do direito, advogado, juiz, promotor, enfim, você transita na área do direito, você vai saber a importância da oitiva de uma testemunha num processo, porque esta fala da testemunha que relata algum acontecimento, ela define muitas coisas acerca daquilo que precisa ser provado. Então, esses servos de Deus aqui, que recebem virtude do Espírito Santo, eles vão ser o quê? Testemunha. E por onde que eles passam, eles vão ter essa representatividade, esse destaque. Qualquer ambiente que eles chegam, eles vão se destacar por quê? Por conta da virtude do Espírito Santo, que vai fazer com que eles sejam capacitados para ser testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então veja aqui, você quer ser destaque como esses servos de Deus aqui em qualquer lugar? Virtude do Espírito Santo. E aí mais interessante, por quê? Você pensa aqui no seguinte, que Atos dos Apóstolos é conhecido como Atos do Espírito Santo. Agora aqui você vai gravar uma coisa interessantíssima. Por quê? Não somente o livro pode ser conhecido como Atos do Espírito Santo, mas você sabia que também a gente pode falar que este livro aqui, Atos dos Apóstolos, ele pode também ser considerado um livro que vai trazer o protagonismo de dois grandes homens de Deus? Aí anota aí, isso aqui você vai gravar o resto da sua vida. Você vai olhar para Atos dos Apóstolos, você vai lembrar do APP, vai lembrar aqui do pastor Edvanei, você vai lembrar do ensinamento que nós estamos te dando aqui nesta manhã. Por quê? APP, olha só que interessante. Atos de Pedro e de Paulo. Atos, Pedro e Paulo. Você topa ler aí Atos dos Apóstolos e verificar que boa parte da primeira sessão de Atos dos Apóstolos nós temos uma ênfase nos atos do Espírito Santo através da vida do apóstolo Pedro. E outra segunda parte, uma outra sessão de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o protagonismo dos atos do Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Então, olha, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, Atos de Pedro e Paulo. APP, Atos de Pedro e Paulo. Quando você lembrar disso, você vai lembrar, óbvio, daqui desse momento que você está acompanhando aqui o Acordando para o Propósito, vai lembrar do APP e vai lembrar que é simples. APP, Atos, Pedro e Paulo. Atos de Pedro e de Paulo. Através do Espírito Santo. E que eles são apóstolos. Pronto, você já gravou tudo que faz menção e referência do porquê existe esse protagonismo na vida de Pedro e na vida de Paulo. Por quê? Espírito Santo. Então, Atos de Pedro e de Paulo, que são os atos do Espírito Santo, então eles fazem tudo através deste mover, dessa virtude que foi concedida pelo Espírito Santo. E aí você já lembrou, são apóstolos movidos pelo Espírito Santo, Pedro e Paulo. Pronto, você gravou isso. Aí você depois vai lembrar, pode anotar. Em Lucas, menções um pouco mais de 10 vezes. Em Atos dos Apóstolos, mais de 40 menções acerca do Espírito Santo. Então, Pedro e Paulo têm um protagonismo aqui. Pedro e Paulo são protagonistas. Então, como que Pedro e Paulo foram protagonistas aqui? Através dos atos do Espírito Santo. Eles eram homens movidos pelo Espírito Santo. Você quer ser movido pelo Espírito Santo? Tenha certeza, inevitável será que você
vai ser um destaque aonde você passar. Aqui, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e também nos confins da terra. Veja a vida do apóstolo Paulo. Há um destaque por conta do protagonismo gerado pelas virtudes do Espírito Santo na vida desses homens. Agora, antes de nós orarmos aqui, você está preparado para ser um protagonista? Um protagonista, ele está muito visível. Um protagonista, ele está à frente de muitas demandas. Um protagonista, ele está com a responsabilidade de suas atitudes. O fato de Pedro, de Paulo serem movidos pelo Espírito Santo não significa que eles deixaram de ser homens, de eles terem vontade, deles terem impulsos. Não. Mas, se você quer ser destaque, esteja preparado. O destaque te trará uma responsabilidade muito grande, principalmente pelos teus atos serem influenciados pelo Espírito Santo. Você está preparado para isso? Eles foram perseguidos. Você já leu aqui algumas coisas que nós conversamos, por isso volte nas nossas reflexões anteriores para você ver aqui alguns cenários que nós já apresentamos. A perseguição, o sinédrio persegue, o império persegue, pessoas perseguem, o cenário é conturbado. Sabe por causa de quê? Ser destaque em qualquer ambiente traz uma responsabilidade, principalmente quando você é testemunha de Cristo. Através daquilo que ele fez na tua vida, você passa a ser testemunha dele através desses atos que movem as nossas vidas pelo Espírito Santo e porque também nós somos impulsionados pelas virtudes do Espírito Santo. Então, APP, Atos de Pedro e Paulo, que são apóstolos, Atos dos Apóstolos, movidos pelo Espírito Santo, Atos do Espírito Santo. Beleza? Vamos estar orando, que eu quero abençoar a tua vida e dizer para você crer que esta semana é uma semana que você se destacará pelo direcionamento, pelo mover do Espírito Santo na tua vida. Lembre-se, não precisa de você ser o mais capaz, não precisa de você ser o mais talentoso, não precisa de você ser o mais inteligente, só precisa que você seja mais cheio do Espírito Santo. Pai, louvamos o teu nome e te agradecemos. Nesta semana, nós cremos no teu mover, cremos na tua direção, cremos na tua boa mão que está conosco. Que o Senhor possa mover através do teu Espírito Santo as nossas vidas. E que ao nós sermos destaque naquilo que fazemos, nos lugares onde nós convivemos, venha resplandecer a tua glória na nossa vida, no nosso rosto, nos nossos passos, que tu venha nos direcionar para que a tua boa mão seja a marca das nossas vidas nesta semana. Por isso nós oramos e te agradecemos. Abençoa a vida de cada um que aqui está. Nós profetizamos uma semana vitoriosa, uma semana onde cada um viverá o seu propósito. Viver o propósito é poder acordar, viver intensamente aquilo que tu nos designou. Que nós possamos ter esse senso de pertencimento ao propósito que tu nos deu para viver nesta vida. Que estamos aqui hoje, nesta manhã, acordando para o propósito que tu nos deu e imputou às nossas vidas. Que ele seja realizado, que ele seja movido pelo Espírito Santo, para que nós sejamos destaque e, ao sermos destaque, sejamos testemunhas e o teu esplendor esteja sobre as nossas vidas e nossa vida seja uma maneira de glorificar o teu santo nome. É o que nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quero agradecer a tua presença e dar os parabéns para você que está acordando para o propósito. Deus abençoe e até amanhã, assim querendo nosso Senhor.